Então, boa tarde, irmãos, paz do Senhor, em um lugar sempre. Então, hoje nós estamos oficialmente com a apostila, tá? O que vocês acharam? Ficou legal? Ficou diferente agora o estilo, tá? Vai ser de auto-preencher, que vai ser como se fosse quase uma prova, tá? Então, teontologia, nós começamos na semana passada. E o que vocês lembram da semana passada aí? Você lembra alguma coisa só pra gente repassar porque não veio? A gente estudou sobre os tipos que a Bíblia fala, tipo espírito, que existe espírito de Cristo, espírito de Deus, espírito santo. Como é que eu disse? Que é mencionado o espírito de forma diferente, isso? Deus de forma diferente. Ah, sim. A Trindade. Isso. Sim. Bem que alto. Acho que encosta mais a porta lá pro som da chuva. Eu vou tentar falar mais alto, tá? Se vocês comentarem, por favor, falem mais alto também, porque senão a gravação não pega direito. Então, nós na semana passada estudamos primeiro que Deus é um, né? E depois estudamos que Deus é três. Alguém consegue explicar o que a gente estudou? Ele é um ou ele é três? Ele é de três formas diferentes. Isso? Três formas diferentes? Tipo, ele é Deus. Ai, você não consegue. Não, tranquila. De uma forma bem básica, nós estudamos mais fixado na semana passada, mas ele é um, mas ele se apresenta de três personalidades diferentes, né? Então, ele vai ter a forma que ele se apresenta como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito. Então, elas são diferentes em si, elas não são a mesma, elas agem diferentes, com vontades diferentes, mas são o mesmo. Então, lembra que a gente pegou o resuminho? Deus é um. Não existe três deuses. Não é Deus, um Deus Pai, um Deus Filho. Não, ele é o mesmo Deus, caracterizado em três. Lembra que a gente falou sobre o consubstancial? Lembra? Feito da mesma substância? Então, isso que caracteriza a Trindade. Eles são a mesma substância, caracterizada de três formas. Então, hoje nós vamos entrar na parte de que Deus é Espírito. Acho que isso é um consenso bem tranquilo para todos nós, tá? Deus é Espírito, então eu peço que alguém comece lendo essa primeira parte ali, até o ponto de interrogação. Vanessa. Deus não é material ou corpóreo. Ele não possui um corpo físico. Duas das maiores implicações dessa verdade são: 1. Deus não está confinado a nenhuma restrição física tão comum à humanidade. E 2. Deus não é invisível e, portanto, visível, desculpa. E, portanto, nunca deve ser degradado a imagens feitas por homens. Às vezes, as Escrituras falam de Deus como se ele possuísse um corpo físico. Existem referências dos seus braços, costas, sopro, ouvidos, olhos, face, pés, dedos, etc. Como explicaremos essas referências à luz da verdade de que Deus é Espírito? Então, o que vocês acham? Como é que nós podemos explicar isso? Vocês lembram algum versículo que tem alguma dessas referências? Tem um muito conhecido. Deus é Espírito e forte. Não, que fala sobre essas aparências físicas, de corpo físico de Deus. Vocês lembram alguma? Tem uma que o pessoal sempre deixa aberta a Bíblia em casa, quando a Bíblia assim no meio, aberta. É um salmo. Salmo 91. Salmo 91. Que ele fala. Salmo 91 vai falar, debaixo de suas asas. Então, ele é uma representação, quer dizer que Deus tem asas? É isso mesmo? Mas se Deus tem asas ou não tem asas? Pode ser uma forma figurativa de falar? O que vocês acham? Eros? Não, porque ele falar que debaixo de suas asas estaria seguro. Não faz sentido. Então, leia a continuação agora do ponto de interrogação. Aqui. Na teologia, então, essas referências elas são expressões antropomórficas. Então, que antropos, que é homem, lembra de antropologia, estudo homem, antropos, e morph, que é forma. Então, na verdade, seriam, em outras palavras, é uma forma de Deus atribuir a si mesmo características que são compreensíveis por nós, para poder exemplificar alguma coisa. Então, não é que Deus tenha asa, mas é que ele tenta demonstrar para nós, de uma forma mais humana, de compreender como ele nos protege. Por exemplo, vai ter uma referência em Salmos, que assim como a galinha protege os pintinhos, Deus protege nós embaixo de suas asas, nesse sentido. Entende? Então, essa que é a referência. Não é que Deus ele tenha asas, mas essa é um ponto. É uma forma de exemplificar uma resposta sobre si mesmo. Amém? Amém. Então, vamos lá.
João capítulo 4, versículo 24. Alguém abre para nós aí? A dúvida que vocês estavam tendo. Deus é espírito, importa que os... Entrega o padre para o pastor, uma apostila. Pode, desculpa, pastor. Deus é espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade. Perfeito. Vamos lá então. Primeiro ponto. Como as escrituras escrevem Deus em João? Que Deus é? Espírito. Deus é espírito. Perfeito? Lembra que nós estudamos a palavra espírito? Pneuma. Lembra? Matéria passada? Pneumatologia, espírito. Estudo do espírito. Então, pneuma é ar. Boa. Pneuma é ar. E o ar, ele tem forma? Não. O ar, ele tem cor? Não. Cheiro? Aparência? Não, o ar não tem. O que tem são gases. Entende? Então, vamos lá. Deus, então, ele não tem aparência. É isso que a Bíblia está caracterizando. Não é um veinho de barba. Daqui a todas as ideias. A Bíblia vai falar muito sobre isso, mas vamos estudar um pouquinho mais à frente, como Deus não tem aparência. Isso é o ponto mais interessante, porque nós, isso vai se igualar em tudo na nossa forma que nós temos de ver Deus. Porque nós temos uma forma de ver Deus da mesma forma que nós vemos a nós mesmos. A própria psicologia vai dizer que nós temos uma forma muito grande de referenciar Deus, a figura paterna que nós temos no nosso próprio pai. Então, quando nós falamos sobre Deus, por exemplo, assim, Deus foi criado? Não. Mas se a pergunta de Deus ser criado porque nós somos criados. Não que ele precisa ter uma criação, não que ele precisa ter início. Porque Deus é energia pura. Perfeito? Vamos lá, seguindo em João 4:24, né? À luz da verdade de que Deus é espírito, como nós devemos adorar a Deus? E espírito é verdade. Perfeito, em espírito e em verdade. Não, é porque tá Agora escrito, ó, rabisca. de acordo com os seguintes versículos, como devemos viver na luz da verdade que Deus é espírito. Perfeito. Ok, letra A. Deus, devemos adorar a Deus. Sinceramente. E 24, então, é como? Em espírito e em E é verdade. verdade. Perfeito? O que Mas esse eu sinceramente deixei quer dizer ali? isso. O que quer dizer sinceramente? Com o coração sincero. Isso mesmo, em verdade, é sincero. Entende? Não a adoração a Deus não é, por exemplo, eu fazer um ritual, eu ficar movimentando, eu fazer uma dança, eu cantar um hino, eu repetir uma frase. Isso não é adoração. Porque às vezes você pode fazer isso no automático. Entende? Você pode... e é bem interessante que em muitas músicas que elas... Tem uma música que é Oceans. You call me out upon the waters. Spirit lead me where my thirst is with no water. Lembra essa música que passa muito em memes? Você pode ver que ela vai ser... Eu achei bem interessante que ela é usada em muitos memes pagãos. Eu digo assim, por exemplo... ela é colocada de fundo em muitos vídeos e muitos memes, e até em vídeos, por exemplo, que vai envolver coisas que são pecados, traições, crimes, várias coisas que são consideradas pecados pela Bíblia, elas são colocadas em memes junto, entende? Por exemplo, eu vi um caso era um meme que o homem chegava em casa e pegava a mulher traindo, uma coisa assim, e daí botava aquela musiquinha no fundo. Então, a música em si, ela não é necessariamente um ponto de adoração. Como você louva a canção, sim. Então, você pode pegar uma música e ela se tornar popular e essa música, de fato, não ser cristã? Sim. Tinha uma música que se tornou muito popular entre os que não eram evangélicos, uns anos atrás, que era aquela, entra na minha casa, lembra? Todo mundo ouvia. Agora, a questão é, a letra da música entrava, de fato, na vida das pessoas, havia uma mudança, mexia com a estrutura, entende? Então, a adoração, ela é muito mais do que aquilo que você faz de forma aparente. Até por isso que Cristo vai caracterizar lá no Sermão na Montanha sobre você orar no quarto. Sobre a importância de você orar no quarto. Porque há muito o costume, já havia naquela época, Cristo vai falar no Sermão na Montanha, que o pessoal orava nas esquinas e gritava para que todo mundo visse que eles estavam orando. E o pessoal jejuava e se vestia de pano de saco para que todo mundo tivesse pena deles. Entende? Então, essas coisas têm que ser feitas em quê? Em espírito, o que é? Em segredo, no meu coração. Então, de nada adianta eu vir aqui e orar alto e gritar e fazer um fervo e ficar meia hora, uma hora orando para todo mundo ver, se meu coração não está orando. Porque às vezes eu só estou repetindo frases, às vezes eu só estou tentando aparentar alguma coisa que não há oração. Então, o mais importante é isso aqui, a sinceridade, é você orar em espírito, em uma forma sincera. Você não ouviu verdade.
se ela não vem de verdade, é só um ritual, entende? Então, por exemplo, assim, as rezas católicas, repeta 400 vezes a Ave Maria, é uma oração? Não, é só um ritual, então não é uma adoração, entende? É só uma consequência. Perfeito? Alguma questão? Alguém comentário? Mas daí se acontece, tipo, se a pessoa reza lá 20 Ave Maria e acontece, isso seria coincidência, então? Não necessariamente. A gente estudou um pouco sobre isso no passado, a questão Eu da sei. fé, né? Mas não é que uma questão de que, se eu orar tantas vezes, Deus vai me ouvir, entendeu? A oração sincera, se você olhar para a própria Bíblia, pega o próprio oração do Pai Nosso, ela é muito curta, mas ela é uma oração modelo e muito sincera. Então a oração ela é muito mais, tanto quanto a adoração, muito mais a qualidade que você dá naquele momento de ênfase, de você fazer só aquilo, do que às vezes você fazer uma coisa por horas com o teu coração. Não que você não possa orar por horas, é muito importante, a oração é uma necessidade, mas se você ore por horas, que tua mente esteja consciente nessas horas. Que você ore com o teu coração, que você louve com o coração. De nada adianta você orar com a tua mente pensando na novela, entendeu? Você repetir palavras aleatórias. Sabe? O coração tem que estar centrado ali. A tua mente tem que estar centrada naquele momento. Então isso ali, ó, isso que quer dizer é sinceramente, em espírito. Não é de uma forma... Entenda, irmãos? Deus ele conhece o coração. Então quando Deus vai julgar uma coisa, ele vai julgar o coração. Lembra lá quando ele vai escolher Davi? O que Deus fala para Samuel? Samuel, você só está lendo ali, ó, pela aparência dos caras, de Abinadab, de Samar. Eles eram grandes, eram fortes. Mas eu não sou como você. Eu olho o coração, não olho a aparência. Então Deus não se importa se a gente está ali demonstrando uma espiritualidade, Ele se importa se nós somos espirituais. Perfeito? Vamos lá, Atos capítulo 17, versículo 24 a 25. Quem achou isso Deus também? que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Perfeito. Então o que está dizendo aqui em Atos? Nós devemos associar Deus a um templo, a algum lugar específico? Yes or no? Por quê? Porque Deus tem todo. Não. Em Atos aqui está falando que Deus não habita em templos. É isso que está falando. Não é que Deus vai estar aqui nos quatro cantos. Não. Deus ele está... Agora o tempo que Deus vai agir é nosso espírito. Porque, lembra? Teotomia ali, espírito. Então, o tempo que Deus vai agir é o espírito. Quer falar? Sim. Então fala. Aqui seria um templo, mas nós não seria a igreja? Então, aqui ó, sim, de fato seria um templo, mas não quer dizer que Deus habite aqui, é isso que eu estou falando. Então Deus ele habita num templo que não é feito por mãos humanas, entende? Então é bem interessante, eu acho muito profundo, é aquela frase assim, venha em tal dia que o Espírito vai fazer tal coisa. Nós podemos dizer isso? Não, porque não tem como prever o que o Espírito vai fazer. Não tem como prever, entende? Não é porque tal pastor vai estar lá que o Espírito Santo vai estar lá. Entende? O Espírito é uma questão muito mais complicada. Eu não posso predeterminar o que Deus pode ou não pode fazer. Ele não habita em templos feitos com as mãos. Então é isso que ela está falando. Então, que nós não devemos associar Deus a um lugar específico. Porque Ele não habita em qualquer coisa que é feita por homens. Então Deus não está lá até em Israel, porque se eu vou em Israel eu vou sentir uma experiência sobrenatural louca lá e vai mudar minha vida. Não. Não é porque em Israel vai ser um lugar assim, que Deus está mais lá do que está mais aqui. Deus gosta mais de Israel do que gosta dos, entende? Foi o povo escolhido, foi o povo que ganhou a Torá, mas não quer dizer mais nada. Perfeito? Mas não seria a mesma coisa diferente do monte? Lá no monte você sente mais Deus do que é na própria Não. igreja? Na verdade, o monte é um bom exemplo disso. Há uma diferença entre orar no monte, orar no teu quarto e orar na igreja? Não. A única diferença do monte é que no monte você se concentra mais porque tu está lá só para isso. É só um sacrifício. É um Então, sacrifício. Deus não habita em templo feito por mão. Isso, Deus não habita feitos por mãos humanas. E o monte é um sacrifício que tu vai É um- fazer É um sacrifício. para se deslocar, agradar a Deus. Só isso. Mas não seria Da mais mesma um... forma que se você orar em casa, você vai ter o sacrifício de tirar todas as distrações da tua casa. Sim. O celular, a televisão, as redes sociais, tudo isso. Mas orar no monte não seria tipo um tipo de ritual? Você sempre vai todo sábado e todo sábado você tem que jejuar para É um sacrifício. Deus... Se você coloca um ritual nessa... Sim, mas não quer dizer que isso aqui muda alguma coisa. Você orar... Os lugares mais legais que eu já orei.
em cima de uma caverna, não, dentro de uma caverna, em cima de uma cachoeira, embaixo de uma cachoeira, porque eu me concentrei só para aquilo. Entende? Não é que foi, é um lugar místico. Não. É porque às vezes em casa você vai ter um monte de distração. Em casa você tem televisão, você tem outras pessoas, você tem celular, você tem mensagem, entendeu? Não tem diferença nenhuma. E às vezes também outra coisa, no monte é escuro. No monte você sente mais à vontade. Entende? Você não está se importando muito, se importa menos do que, por exemplo, aqui se nós orar com a luz ligada. Com a luz ligada você vai cuidar muito mais porque as pessoas estão perto de você, se tem alguém olhando para você, se tem alguém rindo, se tem alguém ouvindo que você está orando. Todos esses detalhezinhos que vão atrapalhar. Mas não que seja mais isso. Perfeito? Algum posicionamento quanto a isso? Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme quando vendo o invisível, como vendo o invisível. Perfeito. E quem que ele estava vendo que era invisível? Quem? Quem que estava vendo que era invisível? Deus? Perfeito. Então é o Deus que ele que é invisível. Perfeito? Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo 17 ou 1 Timóteo capítulo 6. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém? Esse aqui é o hino do único, né? Ao único. Vamos lá. Rei eterno, imortal, que aí eterno é o mesmo sentido de imortal, né? E invisível. Então é isso que você coloca, que ele é eterno e invisível. Mas quando ele aparece para os homens da Bíblia lá antigamente... Já vou estudar isso, teofanias. Tá. Como é que ele seria invisível? Teofanias, calma. Teofanias. Olha, então já vamos pegar a resposta agora e vai ficar a questão para a gente pegar as teofanias depois. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16. Hilda, leia para nós. Que 16, dá para ler? A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e o Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja a honra e o poder sempiterno. Sempiterno. Amém. Sempiterno para sempre. Eu sempre amém. Então vamos lá. Onde é que Deus habita? Onde é que Deus mora? Nos nossos corações. Presta atenção no versículo. Eu estou Lucas. prestando. Luz inacessível seria? Onde é que ele mora? Inacessível. O que quer dizer inacessível? Alguém não sabe? Algo que você não sabia. Inacessível é um lugar que você não pode acessar. Inacessível. Não é acessível. Então, onde é que ele mora? É nas luzes inacessíveis. É isso que está falando a Bíblia. E ele nunca foi visto. Então, quando a gente estudar mais para frente aqui, as formas que Deus aparece são as teofanias. Então, a mesma entidade antropofórmicas. Não é que Deus pessoalmente estava lá. São formas de representações dele. Mas ele mesmo, até pelo fato dele ser invisível, ele habita em lugares inacessíveis. O lugar onde ele está, ninguém chega. Entende? O tempo dele não é um lugarzinho assim, o terceiro céu. É um lugar inacessível, um lugar que não tem acesso. Então, quando você ouviu alguma profecia de alguém que disse que foi pro céu e viu Deus, tá mentindo. É mentira? A Bíblia está falando que é mentira. Lembra lá? Sempre voltando à frase que a gente vai ter que... Se a gente for fazer uma camiseta do grupo, essa vai ser a frase. Defenda cada um dos seus argumentos com o versículo bíblico. Vou fazer uma camiseta Tá? do grupo. Então, pela Bíblia, não é o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ninguém nunca viu Deus. Ele é inacessível. Não é que ele habita, ninguém viu. Perfeito? Alguma questão? Não. Comentários? Não. Observações? Também não. Vamos lá. Deuteronômios capítulo 4, versículo 11, 12, 15 e 16. Daqui a pouco nós vamos chegar aqui Então com essa imagem. chegastes e vós pusestes aos pés do monte, e o monte ardia em fogo até o céu, em meio às nuvens negras e profunda escuridão.
E o Senhor vos falou do meio do fogo. Vós ouvistes as palavras, mas além da voz não vistes figura nenhuma. 15 e 16. No dia em que o Senhor, o vosso Deus, falou convosco em Horebe, do meio do fogo não vistes figura nenhuma. Portanto, ficai muito atentos, para que não vos corrompais, fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher. Perfeito. Então, o que está falando aqui? Quando houve lá a sardinha que Deus falou com Moisés por meio do fogo, não houve nenhuma figura, nem aparência. Havia só a voz de Deus. Então, no versículo 16 vai dizer assim: então, por conta disso, vocês nunca podem fazer imagem nenhuma de Deus, porque ninguém viu ele. Eu não posso dizer assim, Deus parece com aquilo ou com aquela outra. Nunca foi visto. Achei tão difícil que quando eu fui desenhar a capa, eu não sabia que símbolo que eu colocaria na capa, porque no outro eu botei a pomba, né? Representar o Espírito Santo. O que eu vou colocar como Deus? Não tinha um símbolo. Não tem mesmo. Algumas representações vão colocar um triângulo, vão colocar um olho, mas mesmo assim Deus não tem símbolo. Coloquei o leão, porque daí quando a gente for usar a cristologia, eu boto um cordeiro, fica os 3 símbolos. Mas, não é que ele pareça um leão. É só um exemplo. Posso de novo? Não colocar Coloca aí. nenhuma Deus imagem não ou foi forma visto. para representar. Deus nunca foi visto e não deve ser feita imagem sobre ele porque ninguém viu. Mas e o símbolo da Arca da Aliança? Não significa que a presença de Deus está... Sim, mas não quer dizer que seja Deus, é só a presença Não, dele. sim. Foi só uma coisa que ele para representar. Pois ninguém ouviu. Não deve ser porque nunca foi visto por ninguém. Tá confuso, Cris? Ok, Google? Perfeito? Continuamos? Oi? Ele nunca foi visto, então nunca foi visto por ninguém. Então não devemos fazer imagem dele. É que assim, nós temos que entender que o contexto histórico que estava acontecendo aqui em Deuteronômios. O contexto histórico é que havia muitas representações de deuses. Então eles faziam imagens, tentando representar Deus. Até uns que era corpo de pessoa e Sim, cara de animal. por exemplo, eles fazem aquela representação da deusa mãe, eu esqueci o nome dela agora, que é o nome de deusa Suméria, que é uma mulher gordona, entende? Parece um vaso. Então, havia na cultura muito isso. Pode ver que quando Moisés sobe ao monte, ele fica sumido ali, eles fazem o quê? Um bezerro de ouro. Entende? Então, eles queriam representar de alguma forma. Então, Moisés diz assim: vocês nunca viram Deus, nunca foi visto, então vocês não podem fazer a imagem dele. É o Deus invisível. Perfeito? Lucas, senta um pouquinho, deixa só. Vamos lá então. Deus, ele é imaterial. E então, como é que nós podemos conhecer Deus? Então, de acordo com os seguintes versículos, como Deus se revelou, se fez conhecido aos homens. João capítulo 6, versículo 46. Então, se alguém perguntar para nós como é Deus, a gente vai responder que ele é espírito e ele é... Ele é invisível. Ele não tem forma. Quem sabe? E se pedir como ele foi feito, ele sempre existiu. Então, voltando lá, pegar um ponto lá de início. A energia, ela não pode ser criada e não pode ser destruída. Energia. Entende? Átomos, as células, tudo isso não pode ser criado e não pode ser destruído. Ela muda de formas e volta. Entende? Por exemplo, uma planta, quando ela morre, ela se torna nutrientes e adubo para outras, entende? Ou se torna semente para outras. Então, Deus é essa energia inicial, é a criação, é a energia criadora, é o poder total, só que ele é um ser pessoal. Entende? Então, toda a criação, lembra que nós estudamos o tetragrama, que é criador? Então, vamos lá, é nesse sentido. Deus ele nunca teve início porque ele é o início. Entende? Lembra que nós pegamos? Agora seria bom o quadro, quer ver? Vou até usar. Vamos usar o quadro aqui. Símbolozinho, quase perfeito, do infinito. Símbolo do infinito. Então, o símbolo do infinito, contar isso aqui, ele tem início e fim? Não. Esse é o sentido de Deus. Não foi criado. Não veio, no início do momento. Ele é acíclico. E o fato dele ser eterno, dele ser onipresente, vai se caracterizar também que ele está em inúmeros lugares, inclusive, lembrando de pegar a teoria de Einstein sobre a questão da relatividade do tempo, ele está no presente, passado e futuro. Entende? Deus não se prende nem na nossa presença agora.
Isso é muito difícil de pensar, mas é interessante. João capítulo 6, versículo 46. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é Deus, esse tem visto o Pai. E quem que é esse que é Deus? Jesus. Então, de acordo com as palavras do próprio Jesus em João, alguém viu o Pai? Quem viu? Só o filho. Só ele, só o Filho. Perfeito? Então, Jesus é a resposta ali. João capítulo 1 e versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Perfeito? Então, assim, se nunca ninguém viu Deus, quem é que pode explicar quem é Deus para nós? Presta atenção porque o versículo acabou de falar. Por favor, releia de volta. Consegue ler novamente, Sadinho? Oi? Pode ler novamente? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, quem que fez conhecer a Deus? Jesus. Só Jesus. Então, é Ele quem faz essa ligação entre nós e o Pai. É Ele quem nos trouxe o conhecimento de quem é Deus. Perfeito? Então, o único que pode é Jesus. Vamos lá. Nos seguintes versículos aqui, então, por que Jesus Cristo é o único que é qualificado? Dá um pouquinho vocês anotar aí. Tranquilo? Colossenses, agora esse é profundo. A imagem de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. E outra pessoa acha João capítulo 14 e versículo 9. Essa é a resposta de São Jesus? Sim, só Jesus pode nos ensinar. E ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Perfeito. É 14, 9, né? Então, Colossenses capítulo 1, versículo 15, está falando que Ele é a imagem. Cristo tem a imagem. Vamos lá, Deus não tem imagem, mas quem tem a imagem? O Cristo? Agora quer dizer que nós temos que fazer figuras de Cristo? Não. Não. É até bem interessante, porque se você pega as representações históricas, eu planejei isso para a próxima matéria, mas que a gente pode puxar para essa. Sobre como historicamente foi surgindo as figuras de Cristo. Vocês pararam para analisar como a Igreja Católica representa Cristo? Na verdade, eles representam Cristo, né? Cabeludo. Também. Porque a Igreja Católica tem muito isso da tristeza de Cristo. Lembra que nós estávamos conversando no quarto? Que Cristo, que o sacrifício de Cristo não está no levar os pecados, sino que ele sofreu pelos mãos humanos. É isso que caracteriza muito dentro da teologia católica. Então, Colossenses está falando que ele é a imagem. Só que vamos lá, pega a imagem católica. Ela parece um judeu ou parece, sei lá, um viking, um alemão, um nórdico? O nome da Não, é um cara de olho claro, branco, um cabelo mais sedoso, totalmente fora do que seria um judeu. O judeu normalmente é narizudo. A Bíblia vai falar em Isaías 53 que ele era muito feio, que ele era assim, aparência, formosura, homem experimentado em trabalhos pesados, então uma pessoa mais sofrida. pedreiro. Nesse sentido. Algumas traduções pedreiro, algumas traduções diz que era carpinteiro. Então, as figuras, elas não são representações. Existem figuras antigas, mas ainda as antigas elas são de 400 anos depois de Cristo. Então, não foi ninguém que viu ele pessoalmente que fez um desenho dele. Então, não é essa figura que se caracteriza. A imagem de Deus é a representação das coisas que ele fez, das coisas que ele falou e dos ensinamentos que ele trouxe. Essa é a imagem de Cristo. Perfeito? 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 Então, ali em Colossenses é a imagem de Cristo? Que Jesus é a imagem de Deus Pai. Ele é a imagem de Deus invisível. Lembra o hino? Ele é a imagem de Deus invisível. Senhor, sobre a criação. Tranquilo lá atrás, eu? Tem alguma dúvida? Fique à vontade de perguntar. O rosto de Cristo é a imagem. Não sei uma coisa? Hã? O rosto de Cristo é a imagem. Que Cristo é a imagem do Deus invisível. João? Pode ler. Capítulo
14, 9, isso. Isso. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Perfeito. Então, Felipe perguntava a Cristo para ele mostrar o Pai e o Pai estava ali, que era Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. Então como é que tu me pergunta do Pai? Que era Cristo. Entende? E é ele que estava caracterizado, no Cristo. E Jesus se caracterizava quem era Deus. A imagem de Deus estava em Jesus. O Cristo é o Pai. Isso mesmo. Perfeito? Perfeito. Everson, leia para nós ali outra página. Deus é pessoal. Só alguma dúvida nessas questões aqui? Sobre Deus ser invisível? Alguma pergunta? Daí seguimos por outro tempo. Deus é pessoal. Uma das mais importantes verdades das Escrituras é que Deus não é uma força impessoal, se movendo no universo impensadamente, nem mesmo um poder caprichoso, friamente manipulado, sua criação com um propósito egoísta. As Escrituras nos ensinam que Deus é um ser pessoal que está consciente de sua própria existência, que possui tanto intelecto como verdade, e que é capaz de entrar em um relacionamento pessoal com o homem. Perfeito. 2 pontos muito interessantes. Para nós, até parece ser muito comum essa frase de Deus ser um ser pensante. Mas vocês já ouviram falar assim, alguém diz assim, eu acredito que, não sei se eu acredito em Deus, eu acredito numa energia. Já viram? Um agnóstico? Nesse sentido. Então, Quem é espírita acredita muito nisso, né? Também, mesmo que o espírito tem uma raiz muito grande dentro do cristianismo, mas há-se a ideia de uma energia, de que Deus é uma energia criadora, que é uma coisa que existe, que, por exemplo, assim, lembra que tinha uma música que diz assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. Então, eu nem sei quem que é essa música, mas é nesse sentido. Então, diz assim que Deus fosse um acaso, fosse uma energia, uma coisa que acontece aleatoriamente. O universo conspirou para o meu bem, o universo está me punindo. Tem todas essas ideias de considerar Deus como universo, não são formas bíblicas. Então, a forma bíblica é que Deus é um ser pensante, um ser consciente de si. Por exemplo, você entende o que é consciente de si? Vocês estão conscientes de si agora ou não? Deviam estar, né? Estão na aula. Mas, por exemplo, quando você está dormindo, você está consciente de si? Não, você está inconsciente. Então, Deus ele é consciente, ele está ciente das coisas, ele está ciente do que acontece, ele está ciente de quem ele é, ele está ciente do que ele faz, ele está ciente da sua criação. Ele é um ser consciente. Perfeito? Então, por ele ser um ser consciente, ele também é um ser pessoal. É isso que a Bíblia demonstra. Isso quer dizer o quê? Chute. Você acabou de ler, Everson? Repete aí. Que Deus é um ser pessoal. Isso quer dizer o quê? Que é uma pessoa que pode ser relacionada com a gente. Exatamente. Então, Contato. perfeito. Deus ele é um ser pessoal, que ele pode ter relação com nós, ele pode ter intimidade com nós, ele pode nos responder, ele pode conversar com nós, ele pode nos dar direção, não pode dar nos ensinamento. Entende? É isso que quer dizer. Não é um Deus assim, distante, sabe? Aquela ideia de um Deus que não sabe nem quem eu sou, que não se importa comigo, que está longe de mim, que eu não posso, que não vai me ouvir minhas orações. Não, ele é pessoal, ele nos ouve, ele nos conhece, sabe? Ele sonda o nosso coração. E ele vê tudo que nós fazemos. Foi legal olhar ele todo mundo. Continuando. Espera. Tipo, mesmo se a pessoa trapacear para sair na frente, para sair ganhando, ele sabe e ele permite isso acontecer? Sim, ele sabe, ele permite. Mas, logicamente, quando nós estudamos a questão da justiça de Deus, isso também se enquadra na justiça dele. Ele permite, mas com certeza tudo isso terá justiça. E isso que eu estou louco para chegar a esse ponto mais interessante da matéria. Deus ser justo é magnífico. Você para no canal de Sek Danu, que é a palavra hebraica para justiça de Deus, o quão ele é justo, o quão ele é perfeito, é pesado. Porque se Deus ele é justo, todos os nossos pecados, toda a nossa maldade, tudo que nós prejudicamos os outros, tudo isso será cobrado. Assim como todo o pecado nosso foi jogado em Cristo, toda a consequência do nosso pecado é jogada em nós. Então toda a maldade do mundo é pecado. Por isso que é muito comum você ver pessoas que elas cometem crimes, mas dificilmente elas se safam por muito tempo. Em alguma hora ou outra alguma coisa acontece. É difícil você ver um criminoso que ele é rico e se mantém
Até os próprios príncipes, ó, não tinha um presidente que estava preso, mesmo que foi solto por um juiz corrupto, a chance de alguma coisa acontecer de volta é muito grande. Entende? A justiça de Deus se enquadra, em algum momento ela se cobra. E isso se cobra em todos os pecados, inclusive os pecados das nações. E uma hora Deus cobrará todos os pecados da nossa nação também. Porque Deus ele é justo. E se ele não cobrasse, ele seria injusto. Continuando? Adilson, leia para nós ali. Deus é consciente de sua própria existência. Pode parecer desnecessário dizer que Deus tem consciência de sua própria existência, mas essa é uma das mais fundamentais características de uma pessoa. Existem várias religiões fora do cristianismo que o conceito de Deus é como uma força impessoal, budismo, taoísmo, etc. Ou uma essência que habita dentro de tudo, panteísmo, grego, pan, tudo mais, Deus. O Deus das Escrituras é uma pessoa real, que está ciente de sua própria existência como distinta de todos os outros seres e coisas. Perfeito. Então vamos lá. Então, essa forma de Deus impessoal é muito caracterizada nas religiões orientais, né? Eles não acreditam que há um Deus. Acreditam, por exemplo, que há uma força do universo que é o yin yang. Lembra? O equilíbrio entre bem e mal, onde que há o mal ao bom, onde que há o bom ao mal, e eles são duas forças que se equilibram em tudo que acontece. Pode? Se Deus é energia, Deus é espírito, Deus é uma pessoa também. O que você caracteriza uma pessoa, só para entender? Física. Não. Mas é que aqui se usar Não, uma tem que dessa, a entender. pessoa vai largar uma dessa, né? Pessoal quer dizer o quê? Que ele pode ter um relacionamento de como se fosse um ser consciente. Pessoa, consciente. Entende? Pessoa consciente. Consciente. Não que ele seja, voltamos, ele é invisível, ele não tem aparência física. Ele nunca foi visto por uns humanos. Não, é só porque se alguém chegar... Porque sabe que existem pessoas que prensam, né? Sim. Vai dizer, não, mas como é que você está dizendo aqui que ele é uma pessoa real e antes você diz que ele é um espírito, entendeu? Sim, mas olha, vamos lá. Parece um pouco difícil, me cobraram que eu tenho que tentar explicar, porque às vezes para mim é mais fácil do que eu estou pensando do que eu explicar. E, assim, não é pessoal no sentido pessoa física. É pessoal no sentido, ele tem a capacidade de ter relacionamento. Entende? Intimidade. Ele consegue se relacionar pessoalmente, mas não que ele seja uma pessoa física, em aparência. Entendeu? Entendeu? Uhum. Então explica, Lu. Pode ser você, Hilda, você consegue. Tranquilo? Então isso é o que é muito relatado em religiões orientais, que Deus ele é uma energia. Lembra? A religião oriental tem muita questão do yin yang, né? Lembra lá o círculo preto? Você lembra que é yin yang? Alguém não sabe o que é yin yang? Tinha até o desenho que era rosa e azul. Alguém não sabe o que é yin yang? Não sabe? Todo mundo sabe, né? Sabe quando? Yin yang é isso aqui, ó. Eu vou tentar desenhar. É o símbolo do Kung Fu. Ah, do Kung Fu Panda. Tinha até aquele desenho dos coelhos que era rosa e azul, que era yin e eles brigavam. É puxar o quadro para as pessoas que estão lá. Vocês conseguem ver aqui? Sim. Tem só Se eu conseguir editar hoje, Quando eu vim eu pro quadro, você muda. Só quando eu vim pro quadro, tá bom? Não, pode ser. Desse Eu mesmo, faço se uma você edição, consegue. eu coloco o símbolo. Coloca o quarto ali, esperto. Não, ele vai me atrapalhar, quero deixar. Tá? Isso aqui então é o yin yang, no bom ao mal e no mal ao bom. E daí tudo isso são forças complementares. E daí é bem interessante, tem algumas coisas bem interessantes, mas eles acreditam que isso se torna, por exemplo, a medicina chinesa, a medicina oriental vai falar muito sobre isso, sobre a questão dos alimentos que se complementam, que vai ser também a medicina homeopática, que em pequenas, por exemplo, assim, eu tenho alguma substância, algum alimento que ele causa dor de cabeça, mas em pequenas quantidades ele tira a dor de cabeça. Entende? Isso é medicina homeopática. É que nem muita gente dizia que comer salada de pepino fazia mal, mas se eu comesse uma casca dele, revertia o processo. Meu avô sempre Esse eu falava nunca ouvi falar, mas é um exemplo. isso. É verdade. Então, eles acreditam que Deus é essa energia. Não tem como tirar da casca. Que Deus é essa energia que se complementa e que se organiza e que o universo ele age entre caos e assertividade e ele vai variando entre isso. Entende? Esse é o ponto. Então, toda criação se acontece nisso. Eles têm, por exemplo, daí vai ter muitas filosofias dentro. Por exemplo, vai ter um Deus da criação e um Deus da destruição.
E eles se quebram muito nesse ponto que vem aí, então, as outras religiões orientais. Daí fora isso tem o panteísmo. Alguém lembra alguma religião que é panteísta? Mas já estudamos sobre isso, pessoal, meu Deus. É a religião que ama os pandas. Perdeu um ponto a prova. Ô, louco. Vamos lá. Hinduísmo. Lembra? O hinduísmo acredita que tudo é Deus. Que Deus está em tudo. Exatamente. Cada coisa é um Deus. Então eles têm trilhões de deuses, por exemplo. Porque para eles tudo é Deus. Inclusive por conta disso é a maior, o maior povo do mundo que é vegetariano. Porque eles acreditam, por exemplo, que os animais também são deuses e eles não querem comer animais. Mas ao mesmo tempo eles também acreditam que planta é Deus e também come planta. Então, eles tinham que fazer fotossíntese, deitar no sol e ficar lá. Mas nesse sentido, entende? Tem, por exemplo, a vaca é sagrada para eles. Tem todo um esquema ritualístico dentro da história deles. Mas é isso. Tudo é Deus. Perfeito? Já Deus não. Deus era consciente do paciente. Nossa noção como cristianismo é que Deus era consciente. Na verdade, é bem interessante você pegar a teologia mesmo e comparar ela é diferente, o cristianismo é diferente de tudo que existe no mundo. A própria salvação, nós sabemos a soteriologia, o evangelho, todas essas religiões caracterizam que você é salvo por coisas que você faz, e nós caracterizamos que é por uma coisa que Cristo fez. Isso é magnífico. Perfeito? Então vamos lá. Êxodo capítulo 13, versículo 14. Daniel. Eu tomo muita água. Êxodo capítulo 13, versículo 14. Quem achou disso? Amém? E leia. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Perfeito? Então essa é uma declaração bíblica que caracteriza que Deus era consciente de quem Ele é. E também ela caracteriza que Deus não tem nada que possa representá-lo. Perfeito? Eu sou? Eu sou. Lembra que eu fiz a pergunta? Eu não sei se acho que alguns não estavam semana passada, eu até fiquei com alguns. Quem que é mais parecido com Deus? Um arcanjo ou um jumento? Lembra a pergunta? Alguém não fez alguém não viu essa pergunta ainda? Não? Então responda. Quem é mais parecido com Deus? Um arcanjo ou um jumento? Hã? Você já sabia a resposta. Você não estava semana passada? Não foi respondido, eu acho, João. Foi feito na outra apostila essa pergunta. Mas já foi estudado, né? A verdade é que nenhum. Porque lembra que eu fiz o exemplo daqui, aqui está mais perto do Sol, eu ou vocês? Nenhum. Então, a comparação entre qualquer ser, entre Deus e Ele é nada. Deus é muito superior. Então, por isso que esse versículo é muito caracterizado assim, ó. Eu sou o que? Sou. O que Ele é? O que Ele é. Entende? Porque não tem como você dizer assim, Deus é pá, Deus é aquilo, entende? Deus é parecido com aquilo. Então, várias religiões sempre ficam, Deus parece com o sol. Mas não é, entende? Deus não é nada, Ele é acima de tudo isso. Perfeito? Tranquilo? Vamos tá? Show. Então vamos lá. As escrituras, elas não somente ensinam que Deus ele é ciente de sua própria existência, mas que Ele é consciente de sua singularidade. Alguém sabe o que é singularidade? Singularidade? Todo mundo sabe? Você não sabe? Diga, não sei. Singularidade quer dizer que Ele é diferente de todas as outras coisas. Tá? Então, de acordo com as escrituras, o que Deus declara sobre sua própria existência singular, independente de qualquer um ou de qualquer outra coisa. Isaías 45, 21, e outra pessoa abre Isaías 40, 25. Isaías 45, 21 e Isaías 40, 25. Posso ler o 21? Pode. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto pede a antiguidade, quem desde então o anunciou. Porventura, não sou eu o Senhor, e não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há fora de mim. Perfeito. Alguém tem uma outra tradução? Mas eu, o Senhor, darei vitória ao meu povo, e eles me louvarão. Mesmo versículo? Não, acho que não. Acho que não.
veio anunciar Mas tranquilo. e chegai-vos e tomai conselho, todos juntos. Quem fez ouvir isto disse, desde a antiguidade, que desde então o anunciou porventura, não sou eu, o Senhor, não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Perfeito. Alguém tem a versão João Pereira de Almeida, JFA, por É exemplo? Isaías o quê? Hã? É isso, né? Perfeito, vamos dar mais essa. Hã? É 45 45, 21. Ó, Como é que tá aqui na então vamos lá. Primeiro ponto. Não há outro Deus. E ali não há ninguém além dele. Outro e além. Outro e além. Fala alto, Hilda. Fala alto. Você tem que voltar, alguém sabe comigo? Outro e além. Justo? Isaías 40, 25. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Perfeito. Qual a tradução que você está usando? Para NEV. Troca para JFA. Tá? Me ajuda mais. É melhor que saber. Eu sempre falo isso, é muito importante. Mas nós usamos como base isso aqui a tradução João Pereira de Almeida. Atualizada, tá? JFA. Então, quando nós pegarmos, é melhor nós pegarmos essa. Enxugão aí, pessoal. Cristo. 40, 25, né? Então vamos lá. Letra C. Não há ninguém a quem podemos comparar Deus. A quem, pois me comparareis para que eu lhe seja semelhante, diz o santo. Perfeito. Comparar a resposta? É. C é comparar e D é igual. É a mesma palavra para semelhante. Igual. Não há ninguém que seja igual a ele. Bem melhor a Entendeu? bochecha. Tranquilo? Fale em alto, porque eu não estou ouvindo. Se sentar mais na frente ajuda, pessoal. Não sei por que você senta lá atrás. Duas fileiras aqui na frente sobrando. Daí eu não consigo ouvir vocês direito, vocês me ouvem direito. Tá bom? Vamos lá, continuando então. Todas essas declarações, elas provam que Deus é uma pessoa distinta e independente de todas as outras pessoas e coisas. Perfeito? Next. Agora, Hilda, leia para nós. Deus possui um intelecto. Consegue ler? Vamos para a próxima página. Deus possui um intelecto. O intelecto é considerado uma das características primárias de pessoalidade. A palavra vem do latim intellegere, entre ou no meio, legere, selecionar ou escolher, que se refere à habilidade de raciocinar, perceber ou entender. De acordo com as escrituras, Deus possui um intelecto que vai muito além da compreensão humana. Nada está além do seu conhecimento ou entendimento. Perfeito. Então Deus tem um intelecto, a palavra em latim é intelligere, que quer dizer que ele está entre ou no meio e pode selecionar ou escolher. Então ele tem a capacidade de escolha, ou seja, um pensamento crítico, capacidade racional, também conhecido como consciência. Perfeito? Vamos lá, Salmos capítulo 92, versículos 5 e 6, e outra pessoa abre Romanos capítulo 11, 33 e 36. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundos os teus pensamentos. O homem insensato não sabe, os tolos não entendem. Próximo. Qual a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos? Quem foi que conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser instituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Que bonito esse versículo, né? É dá pra estar canção com ele. Mas então aqui, o que os seguintes versículos ensinam? O versículo 1 vai falar o quê? Que os pensamentos de Deus são profundos. Então, pensamentos profundos. Próximo versículo fala sobre a sabedoria, o conhecimento de Deus. Que insondáveis são seus pensamentos e que ninguém conhece a mente do Senhor. Volta. Deixa eu lembrar, porque eu tomei na cabeça. A Pensamentos sabedoria. profundos. Tá. E a sabedoria e o conhecimento de Deus, que somente ela não pode ser acessível, né? Eu entendi. Conhecimento de Deus. Alguém não entendeu? Ó, primeiro, pensamentos profundos, tranquilo, né? Sabedoria, conhecimento. Então, vamos lá. Os versículos explicam que os pensamentos de Deus são profundos, tá? E que há uma profundidade na riqueza da sabedoria do conhecimento de Deus e que seus pensamentos são insondáveis. Escreve mais ou menos isso. Na próxima eu prometo que eu vou trazer melhor isso aí. Deus não pode ser acessível. Isso aí. Perfeito. É bom você estar acompanhando o versículo, porque o versículo ele vai respondendo essas questões. Então é bom você prestar muita atenção no versículo. É o ponto mais importante. Lembra, defender cada argumento com o versículo. Então sempre presta atenção no versículo. Show? Vamos lá, agora tem 4 versículos que nós vemos aqui. Então, de acordo com os seguintes versículos, como o intelecto e o entendimento do homem é descrito em comparação ao entendimento e ao conhecimento comum de Deus. Perfeito? Salmos 94, versículo 11. Eu vou dividir, pode ser? Pode. Vanessa, Salmos 94, 11. Pastor, 1 Coríntios 3, 20. Advilson, Isaías 55, 8 a 9. Sadi, você que não leu ainda, 1 Coríntios 1, versículo 20 a 25. 20 e 25. Isso aí. Vanessa, pode ler para nós? O Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade. Show. Então o que é? Que os pensamentos Deus conhece os pensamentos do homem, os pensamentos do homem são o quê? Vaidade. Os pensamentos do homem são vaidade. 20 e 21, então. Sim, escala um pouquinho. Pastor? E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Isso aí. Então, os pensamentos do homem são vaidade e os pensamentos do sábio não valem nada. Outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Justamente, mesmo sentido. Os pensamentos dos sábios são vãos, não valem nada. Ai, meu Deus, aí 55 não chegou ainda, Não chegou. Calma. Ou bem com calma, tá, pessoal? Vocês estão não valem perdendo muito nada. tempo. E o Isaías 55? Não chegamos ainda. Não chegamos ainda. Ah, tá. Então, os pensamentos do homem são vaidade e os sábios não valem nada. Exatamente. Os pensamentos do homem são vaidade e os pensamentos dos sábios não valem nada. Esse então, onde é? Como? Essa resposta aí também qual é? Ali nas primeiras linhas, Salmos 94 e 1 Coríntios. 1 Coríntios 3. E o céu é 1 Coríntios 1. Tá, eu vou ler o... Vocês viram que a prova disso aqui vai ser mais difícil, né? Vou ler o 20. Vamos ver Calma, segura que tem o Isaías primeiro. Advilson, né? Isaías 55, 8, 9. Isso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Perfeito. Então, os pensamentos de Deus, eles são muito maiores que os nossos. Mais ou menos nesse sentido. Não são os nossos, eles são maiores, eles são mais altos. Então, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Precisa de uma caneta aí, Udara? Alguém está sem caneta aí? Precisa de uma caneta? Eu esqueci de avisar para trazer caneta, tá? Mas agora você sabe para o próximo. Vocês também.
Eu tenho umas 500 aqui. Lucas, você precisa de uma caneta? O Hilda é memória fotográfica. Depois eu colo na gravação. Tá bom. Vamos lá. Agora sim, Sede. Ah, tá escrevendo. Vou esperar. Será que eu tô cansando de ficar de pé hoje? Viu? Aqui, ó. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? É o 25. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Prove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Perfeito? Então, a sabedoria desse mundo para Deus é loucura. Enquanto a loucura desse mundo, que é a pregação, é a salvação. Dita devagarzinho porque você falava bravo. A sabedoria desse mundo, para Deus é loucura. A sabedoria desse mundo é loucura. É aí que entra aquele versículo que Deus usa os tolos para... Confundir o sábio, sim. Isso. Perfeito. Vírgula. E Deus usou a loucura da pregação para a salvação. Porque a loucura para esse mundo, que é a pregação, é a salvação. Aqui entendi no outro sentido. A loucura desse mundo. Que é a pregação para a salvação. A loucura da pregação. Para salvar o mundo. Ah! Eu vou matar o jogo. Miserável. Deixa eu ver, uma pessoa só precisa escrever o que tá. Não precisa Deus ser usou a gênio. loucura da pregação, mas ela não... Isso aí eu me perdi. Como? Dando o sentido certo, pessoal, tá certo. Você entendendo, tá bom. É bom se botar com a palavra de vocês, é mais fácil. Vocês têm que entender. Isso é muito importante, viu? Coloquem sempre, tem que colocar com a palavra de vocês, porque é o entendimento de vocês. Sabe? Que vocês entenderam. A loucura da pregação. Mas eu nem lembro o que eu falei. A sabedoria desse mundo é loucura e Deus usou a loucura da pregação para Para salvar salvar. o mundo. Perfeito. É isso aí. Continuamos? Deixa eu ver quanta página tem aí. Não tem muito não. Vamos lá. O conhecimento e o entendimento de Deus está muito além da compreensão do homem finito. De acordo com os seguintes versículos, como o homem pode vir a entender, pelo menos em parte, as coisas infinitas de Deus. Vamos lá. João capítulo 1 e versículo 18. Para o Everson, abre aí. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, e quem o revelou. Então vamos lá. Como é que nós podemos conhecer? Atenção no versículo, pessoal. Lê de novo aí. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Cristo o Então revelou. nós podemos revelar através de Cristo. Na verdade está escrito ali. Não é só para a gente caracterizar bem. Através de Cristo. Nem precisa então responder também. Tudo bem. Agora você vai esquecer. Pastor Lourdes, consegue ler para nós ali? Aonde? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e 12. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e 12. Júnior, lá atrás, tem Bíblia? Tem que vir com Bíblia. Adri, consegue ler para nós? Sim. Salmos capítulo 119, versículo 97 a 100. Não, mas eu vou ver qual? Coríntios ou Salmo? Não, você lê Salmos 119, 97 a 100. Ô, mas então a B já foi respondida? Oh, que eu tinha um erro. Hã? A B, falta a B, tu falou? Não, mas só disse para ela achar o versículo. Eu posso achar da B? Não, a pastora Lourdes achou a Ah, B. tá. Meu Deus, pessoal, se concentra. Consciência. Consegue ler, pastor? Sim. Já falei? Sim. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que
nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não sabemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Perfeito. E então, para finalizar, Salmo... Através do Espírito. Através do Espírito. Já está ali também. Tá ali. Então, para finalizar, Salmo 119, 97 assim. Atenção no versículo. Pode ler. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus pensamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Explica, Lê. Então, essas são as três formas que nós temos de conhecer a Deus. Através de Cristo, através do Espírito Santo e através da palavra. Perfeito? Isso aqui é muito importante, nós temos um cuidado quando a gente usa aqui através do Espírito de Deus, para a gente não confundir o Espírito de Deus com nossos próprios pensamentos. Tá? Senão eu penso que Deus falou uma coisa para mim e ele mesmo não disse nada. Né? Tem que sempre cuidado. O Espírito de Deus através da palavra. Então isso é muito bom a gente fazer uma comparação nesse ponto, que as três coisas aqui elas têm que andar em conjunto, tá? Porque se alguma das coisas que foi falada for contra outras, tem algo de sentido errado. Perfeito? E aquele último ali, Deus é Espírito 25. Foi um erro de digitação meu. Não, era muita página para mim digital. Devo ter cometido mais erro no decorrer. Ele escreveu erro. Deus é Espírito. Taxa ali. É o tema da lição, né? Erro. Deus é Espírito é o tema da lição. Escreveu erro. Vamos lá. Deuteronômios 29 e 29. Viu? Escolhe o versículo e dá pra alguém ler. Escolhe Tá bom? Vamos lá. Edu, tá com Bíblia? Pessoal, traga uma Bíblia. Lucas, tá com Bíblia? Tá difícil. Mãe, lê pra nós aí. Ah, tem o Carlos tá meio escondido, não esqueça. Edu, tem lá. Agora eu espero. Não leio então. Deuteronômios 29 e 29. Pode ler, né? Carlos, é para nós Salmo 131, versículo 1 a 3. Deuteronômios 29 e 29. Versículo bonito. Posso ler? Tá? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Perfeito. Salmos? Salmo 131. Uhum. Senhor, meu coração se Um pouquinho mais alto, por favor. elevou, nem com os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Se você dá para ver. Senhor, meu coração se elevou, nem meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Perfeito. Então, Deuteronômio vai falar o quê? Que tem coisas... Até o 3. Só foi de 1. Tá, pode ser então letra 3, mas o sentido vai dar o mesmo. De certo, fiz calar e sossegar minha alma, qual uma criança desmamada para com sua mãe, assim é minha alma para comigo. Ó Israel, espere no Senhor, desde agora para sempre. Perfeito. Então vamos lá. O doutor vai falar que há coisas que são encobertas. Então tem coisas que nós não vamos saber. Tem muita coisa da natureza, da criação, de como Deus é, do universo, muita coisa que nós não vamos entender. São coisas que estão encobertas. Então o Salmo fala assim que não adianta ficar pensando em coisas assim, porque eu não vou ter respostas. Eu tenho que ficar com aquilo que eu falo em Deuteronômios ali, que são as coisas que eu já tenho. As coisas que pertencem a nós. Essas são coisas que estão reveladas. E essas coisas eu tenho que fixar.
É bem interessante, eu acho que ele fala que a própria questão do Evangelho, eu vou viver a eternidade inteira e dificilmente eu vou conseguir entender tudo os atributos e natureza de Deus que envolveu a salvação, porque ela é extremamente complexa. Então, as coisas, porém, reveladas nos pertencem. Isso mesmo. As coisas reveladas nos pertencem e não devemos gastar tempo com coisas que não entendemos, que são complexas demais, que não estão reveladas. As coisas reveladas nos pertencem. Nos pertencem. Já as coisas que são muito complexas, não devemos gastar tempo nelas. Não nos pertencem, não são para nós. Estão encobertas e pertencem ao Senhor. Complexas? C-O-M-P-L-E-X-A-S. As coisas reveladas nos pertencem. pertencem. Não devemos gastar tempo com coisas complexas que pertencem a Deus. Querem ver como é que escreve complexas? Eu entendi, tá bom. Então tá bom, olha. Só você. Complexas. Quem? Hoje a hora rendeu, né? Hã? Hoje a hora rendeu, né? Que hora que é? Crente de folha. 6 horas. 6 horas. Eu Ok. tenho compromisso. Tem mais uma folha e meia. Você Por quer isso que eu continuar? cobrei vocês para cumprir o horário. Mais uma folha e meia que tinha o pessoal que estava atrasado, ele quis dar uma paciência. É que se tem esse. Amanhã, gente. Que hora que o senhor tem que ir? 10. Vocês querem parar aqui ou querem continuar mais um? Se a pastora tem compromisso. Então paramos aqui. Então, se Deus possui uma vontade, continuaremos na próxima aula a partir da página 10. Perfeito? Deus possui uma vontade. Deus possui uma vontade. Olha porque ele diz, com o tema Deus possui uma vontade. Ei, João, Com ele tema que Deus possui a vontade dele. dá para responder em casa? Se vocês querem responder em casa, é muito bom para chegar na aula aqui, a gente só passa. Eu acho que daí. Fica bom. você Pode vai- ir lá fazer esse itinerário. Tema de casa. Não, é melhor fazer aqui porque vai Não, ninguém. aprende mais. É verdade. Tá, fica a critério de cada um, tá bom? Fica à vontade. É verdade, melhor. Fica à vontade, o Everson não vai responder mesmo, ele só está conjecturando. Você demorou um mês para entregar a prova, que era só uma página, imagina 100 páginas aqui. Trazer ela inteira. Aham. Como é que será?